O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31. Dissertações Espíritas. Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos, podendo completar e confirmar os princípios contidos nesta obra. Poderíamos citá-los em maior número, mas nos limitamos àqueles que têm, mais particularmente, relação com o futuro do Espiritismo, com os médiuns e as reuniões, dando-nos, ao mesmo tempo, uma instrução e com tipos do gênero de comunicações verdadeiramente sérias. Terminamos por algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas próprias a fazê-las reconhecer. Sobre o Espiritismo. 1. Tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividente para compreender os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é verdade, gozá-la nesta existência, mas não sereis jamais felizes se não reviverdes mais sobre esse globo, de considerar do alto a obra que haveis começado e que se desenvolverá sob vossos olhos. Coraçai-vos de uma fé firme e sem hesitação contra os obstáculos que parecem dever se levantarem contra o edifício do qual pondes os fundamentos. As bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo assentou-lhes a primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seus discípulos quem não tenha a caridade, senão sobre os lábios. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Santo Agostinho. 2. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza, que estão em vias de se cumprir para vos abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento, que vos predizem os vossos guias espirituais. Se com efeito lançais os olhos fora das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem nenhuma excitação, os sinais precursores que vos provarão, de maneira irrecusável, que os tempos perdidos são chegados. As comunicações se estabelecem entre todos os povos, as barreiras materiais derribadas, os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos desaparecerão rapidamente, e o reino da fraternidade se estabelecerá, enfim, de maneira sólida e durável. Observai, desde hoje, os próprios soberanos, guiados por mão invisível, tomarem coisa extraordinária para vós, iniciativa das reformas,
E as reformas que partem do alto e espontaneamente são bem mais rápidas e mais duráveis do que as que partem de baixo e são arrancadas pela força. Eu havia malgrado os preconceitos de infância e de educação, malgrado o culto da lembrança, pressentindo a época atual. Sou feliz por isso, e sou mais feliz ainda por ouvir vos dizer: irmãos, coragem, trabalhai para vós e para o futuro dos vossos. Trabalhai, sobretudo, para o vosso melhoramento pessoal, e gozareis, na vossa primeira existência, de uma felicidade da qual vos é tão difícil fazer uma ideia, quanto a mim de vos-la fazer compreender. Chatterjee, eu acho que é isso. 3. Penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada definidos até aqui. Explica mais ainda do que descobre horizontes novos, a reencarnação e as provas sofridas antes de chegar ao objetivo supremo não são revelações, mas uma confirmação importante. Estou tocado pela verdade que esse meio coloca às claras. Disse meio com intenção, porque, ao meu pensar, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação pelas questões morais está inteiramente para ser criada. Discute-se a política que examina os interesses gerais. Discute-se os interesses privados. Apaixona-se pelos ataques ou a defesa das personalidades. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores, mas as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, são deixadas na poeira acumulada pelos séculos. Todos os aperfeiçoamentos são úteis aos olhos da multidão, salvo o da alma. Sua educação, sua elevação são quimeras, aptas, pelo menos, para ocuparem o ócio dos padres, dos poetas, das mulheres, seja na condição de moda, seja na condição de ensino. Se o Espiritismo suscita o espiritualismo, dará à sociedade o impulso que dá a uns a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem até o Ser Supremo, esquecido e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. J.J. Rousseau. Quarta dissertação. Se Deus envia os espíritos para instruírem os homens, é para esclarecê-los sobre os seus deveres, mostrar-lhes a rota que pode abreviar suas provas e, com isso, apressar seu adiantamento. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à maturidade, o homem também alcançará a perfeição. Mas, ao lado dos bons espíritos que querem o vosso bem, há também os espíritos imperfeitos que querem o vosso mal. Ao passo que uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. É para distingui-los que deveis concentrar toda a vossa atenção. O meio é fácil. Tentai
somente compreender que nada do que vem de um bom espírito pode prejudicar a quem quer que seja, e que tudo o que é mal não pode vir senão de um mau espírito. Se não escutai os sábios conselhos dos espíritos que vos querem o bem, se vos melindrais com as verdades que podem vos dizer, o orgulho pode impedir de vos veres tais como sois. Mas se não o vedes por vós mesmos, outros o veem por vós, de sorte que sois censurados pelos homens que riem de vós por detrás e pelos espíritos. Um espírito familiar. Quinta dissertação. Vossa doutrina é bela e santa. A primeira estaca está plantada e solidamente plantada. Agora não tendes mais do que caminhar. A senda que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz é aquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos terá feito, mais lhe será contado. Mas para isso não deve abraçar a doutrina friamente. É preciso fazê-lo com ardor. E esse ardor será dobrado, porque Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Todos aqueles que conduzirdes serão outro tanto de ovelhas que voltaram ao redil. Pobres ovelhas, meio atraviadas. Crede bem que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um pequeno canto no coração que gostaria de poder ocultar de si mesmo. Pois bem, é esse pequeno canto que é preciso procurar, que é preciso encontrar, e esse lado vulnerável que é preciso atacar. É uma pequena brecha, deixada aberta de propósito por Deus, para facilitar à sua criatura o meio de reentrar em seu seio. São Benedito. Correção, dissertações espíritas. Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos, que completam e confirmam os princípios exerados nesta obra. Poderíamos inseri-los em muito maior número, limitamo-nos, porém, aos que, de modo mais particular, dizem respeito ao porvir do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Damo-los também como instrução e como tipos das comunicações verdadeiramente sérias. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas apropriadas a torná-las reconhecíveis. Acerca do Espiritismo, e confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nesta existência, porém, não sereis ditosos, se não tomardes a viver neste globo, por poderdes considerar do alto que a obra, que houverdes começado, se desenvolve sob as vossas vistas. Couraçai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos que, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício cujos fundamentos pondes. São sólidas as bases em que ele assenta, a primeira pedra colocou ao Cristo. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai e construí. Deus vos coroará a obra. Mas, lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seu discípulo, todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Santo Agostinho.
2. Correção, Chateaubriand. 3. Correção, ressuscitando o espiritualismo. O espiritismo restituirá à sociedade o surto, que a uns dará a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o ente supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. J. J. Rousseau. 4. Correção, se Deus envia os espíritos a instruir os homens, é para que estes se esclareçam sobre seus deveres, é para lhes mostrarem o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, conseguintemente, apressar o seu progresso. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à madureza, também o homem chegará à perfeição. Porém, de par com espíritos bons, que desejam o vosso bem, há igualmente os espíritos imperfeitos, que desejam o vosso mal. Ao passo que uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. A saber distingui-los é que deve aplicar-se toda a vossa atenção. E fácil o meio, trata-se unicamente de compreenderdes que o que vem de um espírito bom não pode prejudicar a quem quer que seja e que tudo o que seja mal só de um mau espírito pode provir. Se não escutardes os sábios conselhos dos espíritos que vos querem bem, se vos ofenderdes pelas verdades que eles vos digam, evidente é que são maus os espíritos que vos inspiram. Só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Mas, se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós. De sorte que, então, sois censurados pelos homens, que de vós se riem por detrás, e pelos espíritos. Um espírito familiar. Vê, é bela e santa a vossa doutrina. O primeiro marco está plantado e plantado solidamente. Agora, só tendes que caminhar. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chegar ao porto, quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas, para isso, cumpre não abraçar friamente a doutrina, é preciso fazê-lo com ardor e esse ardor será duplicado, porquanto Deus está convosco, sempre que fazeis o bem. Todos os que atrairdes serão outras tantas ovelhas que voltaram ao aprisco. Pobres ovelhas meio transviadas. Crede que o mais séptico, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre no coração um cantinho que ele desejará poder ocultar a si mesmo. Esse cantinho é que é preciso procurar, é que é preciso achar. E o lado vulnerável que se deve atacar. É uma brechazinha que Deus intencionalmente deixa aberta, para facilitar à sua criatura o meio de lhe voltar ao seio. São Benedito.